Fala pessoal, começando mais um vídeo do quadro mostrando a carteira dos membros. Então se você quer que sua carteira apareça aqui no vídeo, você pode mandar lá no meu Instagram, lembrando que eu darei prioridade para quem for membro do canal. E o meu objetivo é disseminar a educação financeira. Hoje já somos quase 6 milhões de investidores, pessoas físicas, aqui na Bolsa de Valores. Em 2011, éramos menos de 1 milhão de investidores. Então o número cresceu 6 vezes mais nesse curto período de tempo e temos potencial para crescer muito mais ainda de acordo com outros países como por exemplo os Estados Unidos. Os meus principais objetivos é incentivar quem não investe, dar um gás, ou seja, uma motivação a mais para os iniciantes, matar a curiosidade de quanto que rende na prática e mostrar o que eu faria e como que eu continuaria aportando nessa carteira. Também, obviamente, vou destacar dicas e pontos essenciais para a sua carteira. Mas antes, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador para poder incentivar o canal. E a primeira carteira é do inscrito Vinícius Chagas. Ele aplicou R$ 44 mil, hoje já são mais de 44.800, subiu 1,9%. Ele começou a investir lá no mês 11 de 2023. Fez outro aporte no mês 12, no mês 1 e do mês 2 até o mês 4 praticamente não aportou. Sendo que ele está 41% no CDB, provavelmente sua reserva de oportunidade, e 58% em ações. Ele possui 6 ativos na sua carteira. É uma carteira com bom número de ativos, já que fica fácil de acompanhar. Então ele tem Banco do Brasil, sua principal posição, seu preço médio é bem próximo do preço atual. Tem BB Seguridade, 150 ações, também seu preço médio é próximo do preço atual, até porque ele começou a investir recentemente. Ele tem Engie, 100 ações, caiu um pouquinho, mas está bem próximo do preço atual. Gerdau, o mesmo esquema, 170 ações. Tem Taesa, 100 ações, também, assim como todas as outras, bem próximo do preço atual. E também tem Copasa, 165 ações, subiu 3%. De renda fixa, ele tem R$ 18 mil no CDB que se transformaram em 18.767. Então foi rendendo juros todo esse tempo. E ele pode aplicar em alguma ação quando estiver descontada para rebalancear a carteira ou então aproveitar alguma oportunidade. De dividendos futuros e recebidos já são R$ 549. Por ser uma carteira recente, ele acabou de comprar as ações, muitas delas não pagaram dividendos ainda ou já passou a data com, mas já é um bom dividendo, sendo que o mês que ele mais recebeu foi no mês 2, R$ 263. R$ 549 dividido por 44 mil, que foi o seu valor aplicado, chegaríamos no yield de 1,24%, mais praticamente 2% de rentabilidade, 3,24%. Essa não é a rentabilidade ponderada. Já a sua rentabilidade ponderada está em 10%, então exclui os efeitos dos aportes e também do reinvestimento dos dividendos. É uma boa rentabilidade e é uma carteira bem sólida, já sabe para onde quer ir e já tem uma estratégia bem definida. Dá para observar que ele tem uma ação de cada segmento. Ele tem uma ação bancária com o Banco do Brasil, uma ação de seguro com o BB Seguridade, uma ação de energia com a Engie, uma ação no ramo do aço com a Gerdau, também um pouco atrelada a commodity e a demanda na China, uma ação de transmissão de energia com a Taesa e uma ação de saneamento com a Copasa. Então nenhum setor depende do outro. Enquanto um pode estar em baixa, o outro pode estar em alta. É um ponto muito positivo para os dividendos da sua carteira não ser tão volátil e não afetar tanto, sendo que todas as ações que ele tem na sua carteira possuem um ROI excelente, ou seja, um retorno sobre o patrimônio líquido. O maior seria da BB Seguridade, depois da Engie e em seguida da Taesa. Então você escolheu empresas com um bom retorno sobre o patrimônio e também com um bom crescimento sobre seu lucro. Nenhuma ação está com crescimento negativo e ambas também têm um bom dividendo yield pago. Isso, claro, refletindo no passado, mas essas ações têm histórico de ser boas pagadoras. Então, como que eu continuaria meu aporte? Basicamente, o que eu identifiquei hoje que está mais atrativo seria Gerdau em primeiro lugar, em segundo lugar BB Seguridade, em terceiro Copasa. Depois eu aportaria em Banco do Brasil, em seguida a Engie e por último a Taesa. A Taesa está passando por uma dívida um pouco mais alta, precisa ganhar concessões, é uma ótima empresa, mas entre os 6 ativos eu considero a que menos tem desconto. No geral, ainda tem bastante ação para fazer aportes, não precisaria adicionar mais ações, fica a seu critério, e você tem uma boa reserva de oportunidade para reduzir preço médio caso alguma ação caia bastante, ou então aproveitar alguma outra oportunidade no mercado. No geral, uma carteira muito bem montada, sabe o que quer
está com um propósito muito bem definido. Então, continuando os aportes, certamente chegará bem longe. A outra carteira é do inscrito Kaique. Ele investiu quase R$13.000 e hoje já caiu 0,33%. Então, na verdade, é uma pequena oscilação. Ele começou lá no mês 5 de 2023, fez aportes bem pequenos, na verdade acabou vendendo, começou com 3.194, depois caiu para 1.200, fez uma venda, ficou sem aportar até o mês 10 e depois começou a aportar gradativamente como se fosse uma escadinha. Ele está meio a meio, metade fundo imobiliário e metade em ação. Ele tem de ações, o Bradesco subiu 3%, tem 116 ações, tem Irani, 147 ações, caiu 6%, BB Seguridade, 35 ações, oscilou 1%, Banco do Brasil, 16 ações, subiu 2%, Taesa, 64 ações, oscilou um pouquinho, e Indústrias Home, 50 ações, subiu 5%. Agora de fundos imobiliários, ele tem diversas categorias, tem Fiagro, tem fundos híbridos, logístico, fundos de papéis também, então ele está bem diversificado, inclusive teve o KNCR11, que subiu 9%, então ele também tem bons fundos. Se você for observar, ainda tem fundos abaixo do valor patrimonial, como por exemplo o XPLG e também o IRDM11. Mas o DEVA11 eu teria um certo receio, não é um fundo que eu cogitaria fazer novos aportes. Claro, não é recomendação, mas é o que eu faria. E você pode observar que todas as ações, menos o Bradesco, que está numa fase ruim, possuem um excelente ROI. O Bradesco também acabou caindo lucro, mas fora isso todas também têm um bom crescimento de lucro. Então, ele está bem alinhado, tem ações em diversos segmentos, ação bancária focada no varejo com o Bradesco, uma ação bancária focada mais no agro com o Banco do Brasil, uma ação de seguro, uma ação de papéis e embalagens, uma ação de transmissão de energia e uma ação no ramo industrial, com Indústrias Home, uma small cap. Então você tem duas small caps na sua carteira que proporciona uma volatilidade a mais, mas também um potencial de retorno maior. E de proventos recebidos e futuros já são R$480, sendo que ele recebeu o seu maior provento lá no mês 2 de 2024, R$84. Então R$480 dividido por 12.984 teríamos um yield. Claro que ele não tinha todo esse patrimônio lá no começo, ele foi aportando forte após o mês 10 de 2023, mas já teria um yield de 3,69% com base no patrimônio atual. Então como que eu continuaria aportando nessa carteira de ações? Bom, na minha visão, o que está mais atrativo hoje e representa uma assimetria maior, ou seja, muito convexo, se você acertar, você ganha um bom dinheiro, e se você errar, entre aspas, o Bradesco não vai te proporcionar uma grande perda, até porque o Bradesco hoje é um banco gigantesco, já foi um dos maiores bancos do Brasil e inclusive era superior ao Itaú em questão de lucro. Então o Bradesco hoje representa a relação risco e retorno muito atrativa. Então, na minha opinião, o Bradesco é a ação que mais compensaria na sua carteira. Depois, a Irani está num preço bem atrativo. Em seguida, BB Seguridade. Depois, Indústrias Home. Eu deixaria Banco do Brasil na penúltima posição e Taesa, como eu já disse, na última posição. Então você ainda teria bastante opção de aporte, sendo que Bradesco e Irani eu teria um foco maior. Depois, BB Seguridade e Home. Mas são excelentes ações, excelentes small caps, e todas as ações não dependem uma da outra, ou seja, bem diversificado. Agora, para fundos imobiliários, eu teria um foco maior, obviamente, no que tivesse menor preço sobre valor patrimonial, menor vacância, menor taxa de administração, o melhor portfólio e também, obviamente, que pagasse um dividendo maior. Então, hoje, o que estaria mais atrativo? Claro que seria o DEVA11, mas também o risco é altíssimo, então eu deixaria de lado. Eu prefiro não correr esse risco em fundos imobiliários, porque se for para correr bastante risco, corre em ações. Não tem lógica você assumir tanto risco para receber um dividendo igual uma renda fixa e não ter, entre aspas, potencial de valorização. Fundos imobiliários não é para correr risco, é para receber um bom dividendo e uma minúscula valorização com o tempo. Então eu continuaria aportando no IRDM, também no VGIA e quem sabe em algum outro fundo imobiliário que compense esse ágio na questão valor patrimonial, por exemplo no VGIR ou então no KNCR. Então, tem diversos fundos ainda, inclusive tem outros que estão abaixo do valor patrimonial, mas 9 ativos já é bastante na minha opinião, então eu não adicionaria mais nenhum outro. No geral, uma carteira bem montada, focada em renda passiva, mas também tem um certo crescimento com as small caps Irani e também Indústrias Home. Então você fazendo aporte inteligente e acompanhando todos os ativos, por isso que é importante você não ter muitos ativos, para você dar conta de acompanhar, você certamente chegará no seu objetivo. Pode dar um pouco mais de trabalho pela quantidade de ativos, mas também está bem diversificado. Então, só manter os aportes,
comprar o que está barato, que chegará longe também. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor treinamento do mercado. Você aprenderá desde ações, fundos imobiliários, renda fixa e até mesmo tributação com seus impostos nos seus investimentos, além de ter acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto de fundos imobiliários e de ações, além de um checklist para selecionar boas ações. Lembrando que você tem 7 dias para poder testar o treinamento, caso contrário, recebe o dinheiro de volta. E também o professor e criador desse curso, o Mirai Investing, foi com ele que eu aprendi o que eu sei hoje. Então eu recomendo, é um treinamento do básico ao avançado e realmente é muito útil para quem quer ser um investidor na bolsa de valores no longo prazo. Lembrando que o curso está disponível por somente R$ 1.197, perto do valor que você irá investir no longo prazo, não é praticamente nada, e também as inscrições são por tempo limitado e logo mais irá se encerrar as vagas disponíveis. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.